ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. ESI, 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 JMJG, som e imagem, serviços técnicos e produções. O Wine não é um emulador, ele é uma camada de tradução capaz de fornecer suporte nativo aos aplicativos Windows rodarem em ambientes Linux com total compatibilidade. Com isso, não existe perda de performance, nem o uso excessivo de memória, tal como acontece com os emuladores comuns. O seu projeto começou em 1993, para suportar a execução de programas de Windows 3.1 em ambientes Unix, quando os usuários ainda não encontravam alternativas similares de aplicativos do Windows em outros sistemas operacionais. Atualmente, o GNU Linux possui centenas de aplicativos, e muitos deles, conforme já vimos em vídeos anteriores, são exatamente os mesmos usados nos sistemas operacionais Windows. Porém, às vezes os usuários desejam rodar certos aplicativos no Linux que não possuem similares, como é o caso de alguns jogos, por exemplo. Quando nos deparamos com algum programa que roda no Windows, geralmente o seu arquivo executável possui uma extensão .exe, indicando que ele deve ser rodado. Isso geralmente é feito dando 2 cliques de mouse. Mas nos sistemas Linux, os arquivos .exe não são reconhecidos, já que a sua linguagem de execução é totalmente diferente. Por isso, eles não podem ser executados no Linux diretamente, se o Wine não estiver instalado. Para instalar o Wine é muito fácil, e poderemos fazer todo o procedimento automático usando apenas o gerenciador de programas da nossa distro Linux. Basta abrir o gerenciador de aplicativos de forma gráfica e no campo de pesquisa digitar por Wine, tudo junto. Depois, dê um Enter e será exibido a lista dos aplicativos com este nome, geralmente o Wine e o Keyforwine. Recomendamos que você instale logo os dois de uma vez. Aguarde o processo terminar, isso pode levar alguns minutos, dependendo da velocidade de conexão com o servidor e também da internet. Após o procedimento terminar, pode fechar o instalador de aplicativos Linux. Vamos procurar no menu Iniciar do Linux pelo Wine. Ele estará listado automaticamente depois de ter sido instalado. Procure pelo ícone do Wine e do Keyforwine. Junto com o Wine, serão instalados uma série de outros aplicativos auxiliares necessários para a correta execução e configuração do programa. A primeira coisa que devemos fazer é efetuar uma configuração básica do Wine. Localize o ícone do configurador do Wine, WineConf, e clique para executar. Será exibida uma tela de configuração. Nela poderemos acertar muitos parâmetros importantes. Na aba Aplicativos, poderemos, por exemplo, selecionar qual a versão do Windows que queremos. Estão disponíveis versões do Windows desde o 2.0 até a mais atual, suportada pela versão do Wine. Escolha uma, mas você poderá trocar esta configuração sempre que achar necessário. Em Biblioteca, estão todas as DLLs necessárias para a execução dos programas básicos Windows.
Em alguns casos, elas devem ser substituídas por outras para rodar apropriadamente os programas específicos. Em gráficos, poderemos definir a resolução da tela e o tamanho do vídeo. A integração da área de trabalho do Windows, as unidades dos dispositivos de armazenamento, incluindo os pendrives, discos rígidos, CD, DVD, selecionar e testar o som fornecido, até definir informações do registro do sistema. Agora, poderemos executar o nosso aplicativo Windows dentro do Linux, bastando para isso abrir o arquivo com Wine. Agora o nosso aplicativo Windows será executado no Linux normalmente, como se ele estivesse realmente rodando no ambiente operacional Windows, com todos os recursos do programa disponíveis. Vale lembrar que para alguns aplicativos específicos são necessárias configurações adicionais ou instalação de outros recursos, assunto que abordaremos num futuro próximo. O Wine não fornece um sistema operacional Windows completo, mas apenas os recursos básicos para que os seus aplicativos possam rodar. Você poderá instalar outros componentes caso seja necessário. Portanto, o Wine não é pirataria e nem caracteriza um sistema ilegal, já que ele não traz uma cópia do Windows, como muitos imaginavam. Ele é apenas uma camada de suporte para aplicativos Windows rodarem em ambientes operacionais Unix. Junto com o Wine, são instalados alguns outros aplicativos. O Wine File Manager é uma espécie de Windows Explorer, onde poderemos navegar em nossos arquivos dentro do sistema operacional Windows virtual, gerado pelo Wine. Repare que as letras das unidades C2 pontos, D2 pontos e outras estão disponíveis para serem acessadas. Existirá também uma pasta Windows com arquivos virtualizados, básicos e necessários para a execução dos programas. Como falamos anteriormente, o Wine não é uma pirataria, já que ele não é um sistema Windows completo. É apenas um aplicativo que fornece uma camada de suporte para a execução de aplicativos Windows em ambientes Unix. Também são instalados outros aplicativos, tais como o famoso jogo do caça-minas. O editor do bloco de notas Notepad. Um editor de registros Windows, um desinstalador de aplicativos Windows, e o editor de textos WordPad. Além disso, outros aplicativos, tais como o Internet Explorer, também estão instalados no sistema. Quando é instalado, o Wine cria uma pasta especial dentro do diretório home do usuário. Poderemos acessá-la digitando /.wine no diretório do usuário. Repare que temos o drive C2 pontos e alguns arquivos de registro. Dentro do C2 pontos, possuímos todos os arquivos do sistema operacional Windows criado pelo Wine. Repare nas pastas e na estrutura organizacional, que é exatamente a mesma de um sistema operacional Windows. Por isso, os aplicativos encontram todos os recursos que precisam para funcionar corretamente. Mas atenção! O Wine não é um sistema operacional Windows completo, ou seja, somente é possível executar programas Windows com ele, e não fazer o boot ou lançar um sistema verdadeiro Windows como de costume. Wine não é o Windows,
e não comete infrações ou pirataria. O Key4Wine é um aplicativo de configuração do Wine muito útil, prático e muito necessário. Com ele poderemos ter várias versões do Windows configuradas e ainda criar ícones com atalhos para a execução de nossos aplicativos Windows já previamente definidos. Em personalizar, poderemos instalar automaticamente o script do WineTricks, no qual fornece uma série de configurações e instalações de aplicativos Windows de forma automatizada. Estão inclusas as instalações do .NET Framework, arquivos DLL, DirectX e muitos outros recursos e aplicativos necessários para a execução de jogos e alguns programas Windows. Com o WineTricks, poderemos equipar o Wine com muitos recursos para que o nosso suporte ao Windows seja incrivelmente melhorado. Em prefixos, poderemos criar suporte ao Windows 32 ou 64 bits, bem como criar outros perfis ou excluir um já criado, e também editar perfis. Todos os aplicativos do Wine que explicamos anteriormente estão também listados na área de trabalho do Key4Wine, no perfil do Windows correspondente. Para abrir um aplicativo Windows, basta dar 2 cliques do mouse e ele será automaticamente executado. O WineConf, conforme já mostrado, possibilita a troca da versão do Windows suportada pelo Wine. Assim poderemos rodar todo e qualquer programa Windows, até mesmo os mais antigos. Agora, para efeito de demonstração apenas, vamos abrir um jogo Windows. No caso, escolhemos o GTA Vice City. Apesar do jogo estar sem o áudio original, pois não foi capturado de forma proposital, o jogo roda perfeitamente, com gráficos e sons originais, como se estivesse rodando no Windows verdadeiro. E assim, provamos que o Wine mais o Key4Wine são uma excelente alternativa para sistemas Linux ou Unix suportarem a execução de aplicativos Windows, deixando cada vez mais os usuários com recursos exclusivos, não presentes em nenhum outro sistema operacional desktop do mundo. GNU Linux e Wine, a combinação perfeita da melhor alternativa gratuita de um sistema operacional desktop. Nos vemos em nossas próximas produções. Um grande abraço a todos! Este vídeo foi produzido por ESI JMJG, som e imagem, serviços técnicos e produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência.